Olá, tudo bem? Aqui é o William Ribeiro, professor e assessor de tecnologia educacional. Estamos aqui para mais um vídeo para ajudar os pais e educadores a ensinar programação para os seus filhos e alunos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos terminar o jogo do labirinto enigmático. Vocês vão ver que ele ficou bem interessante, bem legal. E o meu game, como vocês vão ver, ficou muito simplesinho. Eu só fiz a estrutura do jogo, exatamente para que você possa usar a sua criatividade e fazer um jogo muito melhor que o meu, com muitas perguntas, com um labirinto bastante mais complexo, bastante interessante. E ainda no final eu sugiro que você compartilhe esse seu game com outras pessoas para você ajudar outras pessoas a aprender alguma coisa, algum assunto interessante que você tem escolhido para ser o tema do seu game, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Então vamos lá, até mais. Continuando então com o nosso labirinto enigmático, eu espero que vocês tenham pelo menos tentado fazer, né? Dar continuidade aqui no nosso jogo. Se não conseguiu, não tem problema, que a gente vai conseguir agora, a gente vai fazer juntos agora, tá bom? Então, a proposta que eu fiz da última vez é vocês construírem os atores que vão ficar aqui na pista, e toda vez que eles forem tocados pelo ator principal, pelo nosso besourrinho aqui, uma pergunta deve acontecer. Se a pessoa acerta a pergunta, o objeto da pergunta desaparece, o besourrinho continua a andar. E se a pessoa errar, o objeto permanece e o besourrinho volta para o começo e perde uma vida, ok? Bom, então vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso personagem aqui, ok? É óbvio que esse ator que vai ser que vai ser a pergunta pode ser representado por qualquer imagem. Mas eu vou escolher aqui uma maçãzinha. Claro que ela está muito grande, vamos achar um tamanho interessante para a nossa maçã. Está ótimo aqui, 30%. Vamos colocar essa maçã em algum lugar aqui do nosso labirinto. Ok? A princípio, a única programação que a nossa maçã terá vai ser esconder quando a pessoa aperta a bandeirinha, porque vocês estão lembrados que nós temos uma capa que, quando ela acontece, nenhum ator tem que estar visível no seu próprio besourrinho, né? Então, quando aperta a bandeirinha, nós vamos aqui na aparência e nós vamos esconder a maçã, ok? Beleza, ótimo. Ok, quando que a maçã deve aparecer? Então, lembrando aqui no nosso jogo, nós temos aqui a capa, fica alguns segundos, e depois de um certo tempo, o jogo começa propriamente dito, a variável aparece, etc. Bom, qual é o momento da maçã aparecer? O momento da maçã aparecer é exatamente o momento em que muda para esse cenário aqui e para quando toca a música, né? Muito bem, eu tenho várias formas de fazer isso acontecer, né? Uma delas é simplesmente falar para a maçã que depois de um tempo, que é exatamente o tempo em que a capa fica visível, que nós escolhemos 3 segundos, ela apareça. Não é uma boa alternativa, porque se um dia eu quiser mudar esse tempo, ou seja, se um dia eu quiser que essa capa fique mais tempo, eu vou ter que mudar aqui também. E aí eu posso esquecer, pode dar alguma confusão aqui na hora de fazer esse ajuste, né? Então não é uma boa solução. Nós temos duas outras soluções. Uma delas é usar o transmita. E nós nem precisamos, ou seja, nós podemos dizer para o besourrinho transmitir uma mensagem para a maçã, e quando essa mensagem for transmitida, ela aparece. Eu nem preciso criar uma nova mensagem. Eu posso usar inclusive essa mensagem que já está sendo transmitida do besouro para o besouro, que é a mensagem música. Quando a mensagem música é transmitida, a música tem que começar. Então eu posso usar essa própria mensagem para fazer a maçã aparecer também. Então eu posso vir aqui, venho aqui nos eventos e digo para a maçã: maçã, quando você receber a mensagem música, você apareça. Ok? Essa é a segunda forma de resolver esse problema. Tem uma terceira forma que é interessante também, que é tão interessante quanto essa daqui, que é a seguinte: eu posso dizer para a maçã que
ela deve aparecer no momento em que esse cenário, que o cenário chamado, vamos lembrar o nome do cenário aqui, vamos aqui no palco, o nome desse cenário é pista. Então, no momento em que a pista, no momento que mudar para a pista, ela pode aparecer. E existe um bloco que faz isso. É esse bloco aqui, ó. Quando o cenário mudar para pista. Quando o cenário mudar para pista, eu posso mostrar. Então, nesse caso aqui, como a ação que vai acontecer, a ação de aparecer, né, da maçã ficar visível, deve acontecer exatamente no momento em que aparece essa pista, aparece esse cenário, então eu posso usar esse bloco. Qual é melhor? Tanto faz. Aí não vejo nenhuma diferença lógica de usar um ou outro, tá bom? Mas já que não faz tanta diferença, eu vou usar aquele do transmita mesmo. Eu vou deixar isso daqui para uma outra oportunidade. Muito bem, testando só para ver se isso acontece, se funciona, né? 3 segundos depois está lá a maçãzinha. Agora é o seguinte, quem é que deve fazer a pergunta? A maçã ou o besouro? Essa é uma questão interessante da gente resolver aqui. A princípio, poderia ser qualquer um dos dois atores, né? A única diferença é que a pergunta estaria, se fosse a maçã que fosse feita, haveria um balãozinho aqui para a pergunta, como se a maçã estivesse fazendo a pergunta e o mesmo ocorrendo aqui com o besorrinho. Mas em termos de programação, é muito mais simples você programar o besorrinho para fazer a pergunta. Por quê? Porque, veja, lembra que o besorrinho está num processo de sempre andar. Quando a pergunta é feita, o besorrinho precisa parar para que a pessoa, para que o jogador responda a pergunta e não fique mais controlando o caminho aqui do besorrinho, ok? Então, o besouro precisa parar no momento da pergunta. Se eu coloco a pergunta dentro do besouro, isso acontece automaticamente, porque o bloco que faz a pergunta faz o outro processo, o processo do sempre que faz andar, seja interrompido, né? E se a pergunta não está dentro desse processo, se a pergunta não está aqui dentro desse sempre aqui, ó, que faz o move acontecer, se a pergunta está, por exemplo, na maçã, então esse processo do mova não é interrompido e ele continua andando. É por isso que é muito mais fácil eu programar o besorrinho para fazer a pergunta. Daria para fazer a maçã fazer a pergunta e a maçã mandar esse processo ser interrompido? Daria, mas acho que é muito cedo para fazer esse tipo de programação, porque envolve uma utilização de variável aqui que talvez confunda um pouco as pessoas que estejam aprendendo ainda a programar. Então, por isso nós vamos fazer o mais simples, que é quando quem vai fazer a pergunta é então o besorrinho, ok? Muito bem, quando que essa pergunta tem que ser feita? Quando ele toca na maçã, ok? Então eu vou colocar aqui um C, porque é se o besorrinho estiver tocar é sensor, tocando no ator chamado, no meu caso aqui, no meu caso é Apple, né? Então, se estiver tocando na Apple, ele vai fazer a pergunta. E a pergunta está aqui dentro do sensor também. Que o exemplo dele é What's your name? Né? Vamos colocar uma pergunta bem simplesinha aqui. Quanto é 2 mais 2? Eu vou colocar uma pergunta bem simples, que é exatamente para você não usar, para você fazer uma pergunta mais interessante, ok? Beleza. Esse C, ele tem que estar dentro do sempre. Por quê? Porque em qualquer momento do jogo, o ator do besouro pode tocar na maçã. Não é só em um momento. Por isso, esse C tem que estar dentro do sempre. Então, ele sempre pergunta se ele está tocando na maçã. E a pergunta que ele faz quando ele está tocando na maçã é: quanto é 2 mais 2? Essa pergunta é feita para o usuário. Vocês devem estar lembrados disso. E devem estar lembrados também que a resposta do usuário está dentro dessa variável aqui, que já é criada pelo próprio Scratch, chamada resposta.
Então, o que a pessoa respondeu está dentro da variável resposta. Então, aqui eu vou colocar um outro C e dessa vez esse C tem que estar dentro de um outro C. Então, o C que vai avaliar a resposta do usuário tem que estar dentro desse C que vai avaliar se um besouro está tocando na maçã ou não. Então, nesse caso, esse C tem que estar dentro desse C, porque esse C aqui, que vai avaliar se está certa ou errada a resposta, só deve acontecer quando há a pergunta, depois que a pergunta é feita, né? E não antes. Então, quando que está certo? Quando a resposta for igual. Então, for igual a alguma coisa. Então, nós precisamos vir aqui em operadores e pegar o bloquinho da igualdade. Então, se resposta igual a 4, então nós vamos dizer o que deve acontecer, ok? Muito bem, e o que deve acontecer? Deve acontecer da maçã desaparecer. Somente isso, mais nada. Não vai precisar nem colocar pontos aqui para ele, nem vai ter pontuação nesse jogo. Porque esse jogo, o jogador não ganha quando ele faz determinados pontos. Ele ganha simplesmente quando ele chega aqui no final da pista, né? Muito bem, então ele vai mandar uma mensagem para a maçã desaparecer, ok? Que mensagem que vai ser essa? Bom, como vai ter várias perguntas, né? Vamos colocar aqui para ele mandar, transmitir a mensagem P1, P de pergunta, né? Pergunta 1. Então vamos colocar aqui, ó, transmita a mensagem P1. Ok. E a maçã, quando receber a mensagem P1, ela deve esconder. Apenas isso. Vamos testar? Vamos ver se funciona por enquanto do jeito que eu gostaria. Então vamos lá, a capa, 3 segundos depois. Apareceu a pergunta. Quem fez a pergunta foi o Besorrinho e ele ficou parado. A música continua porque a música ela está dentro de um outro do sempre. Vocês reparam, lembram que são dois sempres, né? O sempre do caminhar e o sempre da pergunta. Vamos acertar essa resposta aqui, ó. Vamos colocar aqui 4. Vamos apertar Enter. E aí, deu certinho. A maçã desapareceu, o besorrinho continua a andar e do jeito que estava funcionando antes. Beleza. Agora vamos ver o que acontece quando a pessoa erra. Quando a pessoa erra, vou colocar aqui um número grandão aqui, não acontece nada, ele caminha mais um pouquinho, mas a pergunta não acontece que a vida não é perdida e ele não volta para o começo, né? Porque a gente ainda não disse para ele como fazer isso, que isso tem que ser feito, certo? Muito bem, como que eu faço isso então? Aqui, pessoal, nós vamos precisar aprender um novo bloco, né? Eu poderia simplesmente, aqui uma solução não muito elegante, seria duplicar esse bloco aqui, colocar aqui embaixo do outro e colocar aqui, quando a resposta eu poderia colocar, existe um operador chamado não, né, que é esse operador aqui, ó, esse bloco de operador aqui, que é o não. Eu poderia dizer, se não resposta é igual a 4, ou seja, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia fazer isso, ó. Se resposta é igual a 4, transmite P1. Se não resposta é igual a 4, eu faço uma outra coisa. O que eu quero que aconteça quando a resposta não é igual a 4? Eu quero que aconteça tudo isso que acontece quando a pessoa erra, né? Todo esse processo aqui quando ele está tocando do fora. Tudo isso aqui que deve ser acontecido. Tudo isso daqui deve acontecer, né? Eu posso duplicar esse monte de coisas aqui e colocar isso daqui aqui dentro. Ok? Funciona? Vamos ver se funciona. Vamos colocar aqui 88 e apertar Enter. Olha, funcionou. A maçã permanece, ele perde uma vida, volta para o começo, muda de cor, deu certinho. É a melhor forma de fazer? Não, não é a melhor forma. Existe uma forma mais elegante, mais simples de fazer isso, que é o seguinte. Eu vou pegar essas coisas que devem acontecer quando ele erra,
Vou jogar fora esse C que eu acabei de montar aqui. E eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu usar o comando, vou deixar separadinho aqui, ó. Ao invés de eu usar o comando C, existe um outro comando, existe um outro bloco da categoria de controle, que é o C senão. Qual é a diferença do C e do C senão? A diferença é a seguinte, vamos colocar aqui. O bloco C, assim como os blocos C senão, os dois têm uma condição e uma ação. O C, ele só tem ação referente àquilo que deve acontecer se a condição for verdadeira. O C senão, ele tem dois espaços para ação, ou seja, é um bloco que faz algo quando esta condição é verdadeira e faz outro algo, outra coisa, outra programação quando a condição for falsa. É como se eu dissesse assim, se algo acontecer, então faça isso. Se não, ou seja, se isso não acontecer, se essa condição não for verdadeira, então faça aquilo. Então esse bloco ele é muito mais elegante, muito mais interessante do que o C nesse caso, porque ele dá um espaço para eu fazer coisas quando a condição não for satisfeita. Então, nós vamos usar o bloco C senão. Então, olha lá. Quanto é 2 mais 2? Se resposta igual a 4, ou seja, se essa condição for satisfeita, então eu vou transmitir o P1, que é aquilo que eu já tinha feito. Se a resposta não for igual a 4, qualquer coisa diferente de 4, faça esse monte de coisas aqui que nós já tínhamos programado, ok? Vamos testar? Vamos colocar 4 para ver se funciona. Continua funcionando. Beleza, funcionou. Vamos de novo. Agora nós vamos errar para ver se as coisas acontecem do jeito que a gente está planejando. Errei, aconteceu. Ele mudou de cor, voltou para a origem, a maçãzinha não desapareceu e está tudo certo. Então esse bloco funciona. Ok, agora eu vou explicar uma outra coisa interessante aqui para tornar o nosso jogo ainda mais elegante, que é o seguinte. Vocês estão reparando que eu fiz uma cópia de um montão de blocos aqui. E esse montão de blocos está aqui, né? São as coisas que acontecem quando ele erra a pergunta, que são as mesmas que devem acontecer quando ele sai da pista, né? Bom, tudo bem deixar assim? Tudo bem, só que se um dia eu mudar de ideia, por exemplo, e falar que o efeito, eu não quero mais o efeito 50, eu quero o efeito 70, ou eu não quero esperar 1 segundo, eu quero esperar 2, ou qualquer outra alteração, eu vou ter que alterar aqui e aqui. E isso não é muito bom, porque às vezes eu esqueço que eu tenho que alterar, eu altero num lugar e esqueço de alterar no outro, aí vai ficar meio esquisito. Bom, e existe uma forma de tornar isso mais interessante, a nossa programação um pouco mais curta, um pouco mais inteligente. Que é o seguinte, que é aqui essa categoria de mais blocos. O que é mais blocos? É o seguinte, assim como eu tenho esse monte de blocos aqui que o Scratch já me traz, o Scratch também me dá a oportunidade de criar os meus próprios blocos. Eu vou clicar em criar um bloco, ele pede um nome para esse bloco, como que vai chamar o meu bloco? Eu vou chamar, nesse caso, de erro, porque eu vou colocar nesse bloco as coisas que devem acontecer quando a pessoa erra. Ou quando a pessoa erra, ou quando ela sai da pista. É também um erro, vamos dizer assim, um erro de direção, né? Muito bem, o que ele faz aqui? Ó? Ele me dá um bloquinho desse tipo aqui, vazio. Né? Aí, o que acontece? Eu só preciso colocar aqui dentro tudo aquilo que eu quero que aconteça para que quando a pessoa erra. Então, o que eu quero que aconteça quando a pessoa erra? Esse monte de coisas aqui. Ó. Ou seja, eu quero que ele muda de cor, eu quero que ele toque a musiquinha, eu quero que ele espera, eu quero que ele volta para o começo, eu quero que ele aponte a direção para 90, eu quero diminuir uma vida, e depois eu quero remover os efeitos gráficos. Eu quero que tudo isso aconteça toda vez que ele erra. Aí eu coloco esses comandos todos dentro de um bloco separado, aqui de um bloco novo que eu acabei de criar. É como se eu estivesse ensinando para o Scratch uma coisa nova. Eu estou ensinando ele a fazer um novo bloco, que é o bloco erro, que eu acabei de inventar aqui. Então, eu posso usar esse bloco aqui. Ó. Eu coloco aqui. Então, é como se dentro desse bloquinho aqui tivesse esse monte de blocos, ok?
Então, ó, se tocando, erro. E aqui é a mesma coisa. Como é a mesma coisa que deve acontecer quando ele erra uma pergunta, então eu simplesmente coloco aqui erro. Olha, eu vou clicar com o botão direito e vou limpar aqui os blocos para ficar mais fácil de você entender. Olha como ficou mais elegante, mais enxuto, mais simples a nossa programação, né? Eu coloquei aqui todas as coisas que devem acontecer quando a pessoa erra, eu já coloquei aqui dentro aqui desse bloco, onde que ele pôs? Aqui ele pôs lá em cima? Ele pôs em algum lugar, tá aqui, ó. Ele colocou, eu coloquei todas as coisas que eu quero que aconteça quando erra, e toda vez que erro, eu só uso o bloco erro. Eu posso fazer isso também, não é obrigatório, mas eu poderia fazer, para substituir esse monte de coisa que seria como se fosse a preparação do meu jogo, né? Vamos criar um outro bloquinho aqui, antes do sempre, e vamos colocar essas coisas todas que seriam a preparação do meu jogo, vamos colocar num bloco separado. Vou criar um outro bloco aqui, vamos chamar esse bloco aqui de início, ok? Então, o que é o início? O início é esse monte de coisa aqui, ó. O que tem que acontecer quando inicia? Vamos limpar aqui, limpar blocos para ficar mais fácil. Ó, quando inicia, ele mostra a variável vida escondida, ou seja, todas as coisas que devem acontecer quando inicia o jogo, né? E aqui, antes, quando aperta a bandeirinha, antes de começar o sempre, o que eu quero que aconteça? Eu quero que seja o início. Olha só como nossa programação ela ficou mais simples agora. Ó. Quando aperta a bandeirinha início, começa o processo de sempre. Tem aqui as perguntas. Aliás, eu poderia colocar também essas perguntas aqui, ó, esse pacotinho aqui, como se fosse um bloco da primeira pergunta. Então vamos criar o bloco da pergunta 1. Ó. Pergunta 1. Ok. E aí eu vou colocar a pergunta 1 aqui dentro. Ok? Então olha lá, a pergunta 1 é isso daqui. Ó, ele faz... Cadê a pergunta 1? Ó. Ele faz a pergunta, analisa a resposta e faz as coisas referentes o que tem que acontecer se uma resposta for certa ou errada. E aqui, quando toca em Apple, pergunta 1. Repara que o nosso programa está ficando mais simples. Ó. Quando aperta a bandeirinha início, sempre mova 2. Se tocando em Apple, pergunta 1. Se tocando aqui fora da cor, da pista do branco, ele comete um erro. Se a vida é 0, ele faz essas coisas todas aqui. Então, o nosso jogo vai ficando um pouquinho mais fácil de entender. É obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório. Só torna o jogo mais elegante. Por exemplo, eu poderia colocar esse bloco aqui do que quando a pessoa acaba as vidas dela, eu poderia colocar dentro de um outro bloco. Poderia chamar esse bloco aqui de Game Over, por exemplo. Olha que legal. Ó, eu fiz o bloco Game Over. O que é o bloco Game Over? O bloco Game Over são essas coisas todas aqui. Ó. Ele esconde a variável da vida, ele muda o cenário, ele esconde todas as coisas aqui. Então, ó, quando vidas é igual a 0, Game Over. E aqui eu também poderia criar mais um bloco aqui para chamar de vitória. Olha lá que legal, o bloco da vitória. O que é o bloco? O que deve acontecer quando ele vence? Deve acontecer todas essas coisas aqui. Ó. Vamos limpar aqui, limpar os blocos. E agora eu vou colocar esse bloquinho aqui quando chega lá no lugar. Olha só como nossa programação ficou simples. Ó, quando aperta a bandeirinha inicia, sempre mova 2, se estiver tocando em Apple, pergunta 1, se estiver tocando no roxinho, erro, se a vida for igual a 0, game over, se tocando aqui nesse lilás aqui, vitória. O nosso jogo ficou muito mais fácil de entender, né? E vai funcionar da mesma forma. E aí a pergunta é, você é obrigado a fazer isso? Não, não é obrigado. Só fica mais elegante o seu jogo. E que diferença isso faz? Enquanto o seu jogo for um jogo simples, não faz muita diferença. Mas se você, por exemplo, imagina que você, ao invés de fazer um labirinto pequenininho, simples como esse aqui, você faz um labirinto todo sofisticado, com
dezenas de caminhos possíveis. Ao invés de 3 perguntas, você faz, sei lá, 30 perguntas. Você faz caminhos de cores diferentes. Você poderia fazer um caminho amarelo e lá dentro desse caminho amarelo só perguntas referentes à matemática. Um outro caminho vermelho, onde só teria perguntas de português. Um outro caminho laranja, que teria só perguntas de astronomia. Enfim, você pode fazer um jogo muito mais complexo do que esse que eu estou fazendo aqui. E nesse caso, quando você faz um jogo mais complexo, faz muita diferença você fazer. Imagina a programação de um jogo complexo desse se você não fizer esses novos blocos aqui, se você não sintetizar, não simplificar o seu jogo, né? Então, se você faz o jogo de uma forma mais elegante, com menos blocos, com blocos mais organizados, fica muito mais fácil de você continuar e fazer um jogo muito mais avançado. Inclusive para você, no futuro, alterar esse jogo de alguma forma. Ok? Então, acho que vamos ficar por aqui hoje. Eu espero que vocês agora, usando esta lógica, vocês façam as demais perguntas. Eu acho que seria bastante interessante que você fizesse ou perguntas de um assunto que você gosta, por exemplo, astronomia, ou dinossauros, ou filmes, ou um jogo sobre músicas, autores de músicas, ou você escolhe um assunto de uma disciplina, de uma matéria que você não vai tão bem na escola. Por exemplo, suponha que você não seja muito bom, não sei, em geografia. Então seria uma oportunidade. Você poderia fazer um jogo envolvendo geografia, com o assunto geografia, exatamente para você aprender mais sobre geografia. Eu garanto que você vai aprender de uma forma muito mais divertida fazendo o jogo do que simplesmente estudando, do que simplesmente lendo, ok? Então você que sabe, faça um jogo bem legal, com bastante perguntas, ou sobre um assunto que você gosta muito, ou sobre um assunto que você tem dificuldade e você quer aprender mais sobre ele. E depois que esse jogo estiver pronto, você deve compartilhe com outras pessoas, e na hora que você for compartilhar, você deve orientar lá na descrição do seu compartilhamento para quem esse jogo se destina. Né? Seria interessante, por exemplo, você fazer um jogo, enviar para um amigo seu, suponha que seu amigo não seja muito bom em português, você podia fazer um jogo especialmente para o seu amigo, né? Que vai ajudar o seu amigo a melhorar o desempenho na língua portuguesa, por exemplo, ou em inglês, enfim. É interessante você fazer esse game, é muito legal, porque ele permite que as pessoas aprendam mais sobre alguma matéria. E acho que você poderia fazer isso ajudando outras pessoas ou ajudando a si próprio. Bom, antes de terminar, eu só vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês perceberem que não tem muita dificuldade em fazer as demais perguntas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma cópia desse ator aqui de perguntas, vou duplicar daqui, eu cliquei com o botão direito aqui e dupliquei. Se quiser mudar o nome, muda, mas eu não vou mudar não, porque fica mais simples. É Apple II. A diferença, vamos fazer ela aparecer, eu vou clicar aqui para ela aparecer, né? Vamos fazer a outra aparecer também, para eu saber o local dela, beleza. Então essa segunda Apple, a Apple II aqui, ela vai ficar, por exemplo, aqui, ó. Tá? Eu escolho o lugar em que ela vai ficar. A programação é idêntica, quando aperta a bandeirinha ela aparece, quando recebe música ela aparece, quer dizer, quando toca a bandeirinha ela desaparece, desculpa, quando toca a música ela aparece, e agora ela vai receber uma mensagem diferente aqui, a gente vai mudar aqui no nosso Beatle. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um bloquinho muito semelhante a esse, então ó, eu vou até separar esse bloco, vou dar uma separadinha aqui para poder fazer uma duplicação direitinha. Então eu vou duplicar esse bloco aqui, então vou deixar aqui no final, fica mais fácil para a gente duplicar. Então eu vou clicar com o botão direito, vou duplicar esse bloco aqui, porque agora está na hora de eu dizer para ele o que deve acontecer quando ele toca na Apple II. Então, se tocando em Apple II, ele vai fazer uma outra pergunta, uma pergunta que ainda não existe, mas eu posso fazer agora. Eu vou vir aqui
nesse bloco aqui e vou criar um novo bloco que vai se chamar pergunta 2. Esse bloco pergunta 2, ele vai ser muito parecido com o pergunta 1. Então eu vou duplicar aqui o código da pergunta 1 e mudar a pergunta, né? Então vamos colocar aqui quanto é 4 mais 4. Uma perguntinha bem bobinha, só para você entender a programação. 4 mais 4 é 8. Então, se resposta é igual a 8, eu vou transmitir uma outra mensagem. Não vou, cuidado com isso. Não pode ser a P1, porque a P1 manda a tartaruga Apple desaparecer. Eu preciso de uma outra mensagem que vai fazer a tartaruga 2, que vai fazer a maçã 2 desaparecer. Então, se a resposta para esta pergunta for certa, ele vai transmitir P2, ok? E na Apple 2, quando receber P2, aí é que ele desaparece, ok? Vamos continuar aqui, vamos ver se funciona. O que falta? Falta dizer aqui que quando toca em Apple 2, não é a pergunta 1 que tem que ser feita, é a pergunta 2 que tem que ser feita. Vocês reparam como fica mais simples a programação se a gente organiza a programação em novos blocos, né? Fica bem simplesinho, fica bem mais lógico de se entender aqui o nosso game, né? Vamos testar? Ó, beleza? Vamos errar aqui. Bom, vamos acertar e vamos errar o segundo. Ó, desapareceu. Vamos errar o segundo aqui. Aconteceu o mesmo fato. A outra maçãzinha não reapareceu do jeito que eu estava prevendo. E quando eu acerto, ele continua. Ok? Deu para entender então, né, a lógica aqui do nosso game. Com esse princípio básico, dá para se fazer um game muito mais sofisticado que o meu, com dezenas de perguntas, né, com dezenas de caminhos possíveis. Pode ser um jogo muito legal esse. Você pode fazer bastante sucesso aí nesse jogo. E depois que você compartilha esse jogo, você pode compartilhar o link, né, do seu game também nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu, enfim, nas redes sociais que você participa. Tá bom? Então, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês o próximo game que a gente vai fazer. Tá legal? E esse game se chama Atravessando a Rua. Olha como ele funciona. Então você tem aqui um cachorrinho que você controla aqui com o teclado. É claro que não precisa ser cachorrinho, você pode usar os temas aí que você quiser, né? E toda vez que o objetivo dele é atravessar a rua. Então cada vez que ele consegue atravessar a rua, ele ganha um ponto. Olha lá, eu ganhei um ponto, ele dá uma latidinha, volta para o outro lado, e toda vez que ele é atropelado pelos carrinhos, ele perde uma vida e volta para a rua que ele estava, ok? Então, eu queria que vocês fizessem algo semelhante a esse jogo. Espero que vocês tenham aprendido bastante e, por favor, compartilhem o vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam quem não se inscreveu ainda para acompanhar os próximos vídeos. E obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima.